Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos rever alguns pontos importantes de concordância nominal e concordância verbal. Temos as expressões um e outro, nenhum e nem outro. São duas expressões que às vezes causam indagações, questionamentos ao usuário. Eu coloco o que no singular ou o que no plural. Então vejamos, as expressões um e outro, nenhum e nem outro, exigem o substantivo no singular e o adjetivo no plural. Isso é regra. Então, aqui nós temos dois exemplos. Havia na escola somente, eu tenho aqui o termo aluno, então, um e outro é uma afirmação, então eu vou usar um e outro. O termo posterior é masculino, então eu vou usar aqui outro. Se fosse aluna, seria outra, uma e outra, né? Então, havia na escola somente um e outro aluno, é o substantivo no singular, e o adjetivo ele vai para o plural, aplicados. É regra. Havia na escola somente um e outro aluno, aplicados. Havia na escola somente uma e outra aluna, aplicadas. Concordância também faz com gênero. Aqui, não conheço, eu vou usar essa daqui, porque estou negando. Não conheço nem um, nem outro, tá? Não conheço nenhum, nem outro rapaz. Novamente eu lhes digo, é outro e um porque é rapaz, tá? Então o substantivo no singular, logo o adjetivo vai para o plural. Então, não conheço nenhum, nem outro rapaz argentinos. Não conheço nem uma, nem outra moça argentinas. Bom, simples, eu acredito que tenha ficado bem explicado, tá? As expressões um e outro, nenhum, nem outro, exigem o substantivo posterior no singular e o adjetivo concernente a ele no plural. As expressões cada um, nenhum, algum, qual, qualquer, na realidade são pronomes, né? São pronomes indefinidos. Aí vejamos o que vai acontecer. Se o sujeito for representado por um desses pronomes, né, no singular, o verbo ficará no singular. É o que eu tenho aqui. Então, o sujeito de sobreviverá é algum de nós. Algum. Concorda no singular, tá? Então, algum de nós sobreviverá. Qual de vós vem comigo? Qual de vós vem comigo? Então eu sigo isso. Se o sujeito for representado por um desses pronomes, cada um, nenhum, algum, qual ou qualquer, né? No singular, o verbo vai ficar no singular. Agora nós vamos fazer isso daqui. Se for representado por um desses pronomes no plural, então nós vamos colocar essas frases no plural, né? Essas frases no plural. Aí o verbo vai concordar com o termo a ele posposto, vai concordar com o pronome. Então vejamos aqui a montagem. Eu vou pôr em verde. Alguns de nós. Eu não vou fazer mais a concordância com algum, mas eu vou fazer com o pronome nós. Alguns de nós sobreviveremos. Notem bem, se for representado por um desses pronomes no plural, o verbo vai concordar com o termo a ele posposto. Qual é o termo a ele posposto? O pronome nós. Aqui vai ser o pronome vós. Então, qual de vós vem comigo? Quais
de vós, né? Vindes comigo. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes. Quais de vós vindes comigo? Né? Vejam bem, é regra isso. No singular, então o verbo concorda com o pronome. No plural, o verbo vai concordar com o termo, né, posposto a esses termos aqui. Tudo bem? Bom, bem simples. Outro. São palavras, né, que às vezes geram dúvida, porque tem o português formal e o português coloquial. Que e quem. Se o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concordará com o pronome antecedente. Então vejamos. Se o sujeito for o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o pronome relativo antecedente. Olha aqui, ó. Somos nós que. Então, o pagamos vai concordar com o que? Com o pronome que antecede, é o pronome que. Então, nós pagamos. Somos nós que pagamos a conta. Por quê? Esse que, semanticamente, ele significa nós. Sintaticamente, ele é o sujeito de pagamos. Então, ele tem que carregar a mesma designação, a mesma desinência aqui, tá? Plural, plural. Então, somos nós que pagamos a conta. Novamente, eu digo que, semanticamente, significa nós, sintaticamente, sujeito do verbo pagamos. Agora, olhem bem. Essa é a regra, tá? Somos nós que pagamos. Tem outro exemplo aqui, ó. Não, não tem. Né? Eu poderia falar assim, fui eu que fiz. Eu fiz. Né? Se o pronome relativo quem, se for o pronome relativo quem, o verbo ficará de preferência na terceira pessoa do singular. Né? Eu acho que é o que é mais usual, então eu tenho esse exemplo aqui, ó. Somos nós quem paga. Porque eu poderia inverter e falar assim, quem paga a conta? Somos nós. Né? Quando eu uso quem na pergunta, em português o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, essa é a regra. Se nós falarmos invertido, ó, quem paga a conta? Somos nós. Somos nós quem paga a conta. Se nós colocarmos que, nós vamos transformar em pagamos. Somos nós que pagamos a conta. Somos nós quem paga a conta. O mesmo aqui, ó. Fui eu quem fez. O quem fez isso, fui eu. Poderia inverter, né? Quem fez isso, fui eu. Na realidade, essa frase está invertida. Poderíamos pôr na ordem direta. Quem fez isso, fui eu quem fez isso. Então, quem, sempre na terceira pessoa do singular, e o que ele concorda com o pronome anteposto a ele. Tá? Lembremos de que quem, eu vou usar o verbo na terceira pessoa do singular. E o que vai concordar o verbo com o pronome que antecede ao pronome que. Um dos que, o verbo vai para o plural. Um dos que, ainda que seja um, mas eu tenho dos que. Então me induz o verbo ao plural. Olha, Manuel é um dos que mais reclamam. Manuel é um dos que mais reclamam. E um dos que mais, um dos que menos colaboram. Então aqui o verbo vai para o plural. Manuel é um dos que mais reclamam. Dos que reclamam, Manuel é um. Dos que menos colaboram, dos que menos colaboram, Manuel é um. Então a expressão um dos que leva o verbo sempre ao plural. É regra, regra, nós não discutimos, nós as seguimos.
Agora a regência, um pouquinho de regência verbal. Eu não havia mencionado os verbos dar, soar, bater, e nem bastar, faltar e sobrar. Bem simples. Ao indicarem, né, os verbos dar, soar e bater, ao indicarem horas, concordam com o numeral de horas, anteposto ou posposto a eles. A não ser que se use sujeito ou relógio, tá? Aí o verbo vai para a terceira pessoa do singular, porque relógio está no singular. Mas aqui estamos falando com a indicação de tempo, não bater por bater, tá? Não soar do sino, nem dar em outro sentido. Aqui relacionado a horas, a tempo. Então nós temos aqui, ó. Deu 1 hora. Então o deu concorda com 1. Deram 2 horas. Simples, né? Veja. Batem 4:30. Batem 5 horas. Bate 1 hora. Agora, quando nós tivermos o termo relógio, ele vai ser sujeito. Aí, o verbo vai concordar com ele no singular. Então, ó, deu 2 horas o relógio. Ou seja, a concordância está sendo feita com o relógio. O relógio deu 2 horas. Não deram 2 horas o relógio. Deu 2 horas o relógio. Se não houvesse relógio, deram 2 horas. Tá? O verbo bastar. Bastam 3 laranjas para fazermos o suco. Né? 3 laranjas bastam. 3 laranjas bastam. Então, aqui a concordância é feita com o sujeito que está posto. 3 laranjas bastam para fazer o suco. Então, concordância com o numeral. Faltar e sobrar. Né? Aqui estamos falando que vão fazer a concordância com o sujeito que vem posposto. Tá? Aqui eu tenho: faltam 2 minutos para as 10 horas. Poderia falar assim: falta 1 minuto. Numeral 2, então, faltam. Sobraram 5 caixas de fósforos. Sobrou 1 caixa. Sobraram 5 caixas. Então, esses verbos, dar, soar e bater, né, desde que não haja a palavra relógio na frase, eles vão fazer a concordância com o numeral posposto a eles, né, quando indicar horas. Porque eles têm outra conotação também, tá? Mas na indicação de tempo, de horas, nós vamos fazer a concordância dos mesmos com o numeral posposto. Singular, singular. Plural, plural, né? A não ser que tenha relógio, aí eles ficarão no singular. Basta, bastar, faltar e sobrar vão concordar geralmente, normalmente, com o sujeito posposto ou anteposto a eles. São 6 verbos que eu não havia mencionado e geralmente eles são causadores de algumas indagações e algumas dúvidas. Então nós temos aqui exemplos, né, de concordância nominal e de concordância verbal, alguns termos, né, sobre os quais eu não havia entrado em detalhes. Eu espero que todos tenham entendido e bom dia.